Tá, então vamos começar a aula de hoje. Então, o nosso tema que estamos tratando no momento é diagonalização de matrizes. E a sua informação, então, essa aula aqui fecha todo o conteúdo para P2, tá? Então, eu só vou pedir até essa aula. Próxima aula a gente vai fazer, na próxima aula de quinta, eu vou fazer só uma resolução de exercício, e na outra terça também, aí síncrona, né, a gente vai fazer alguns exercícios, igual que a gente fez na última prova, só que vou deixar agora 2 aulas, né? E aí a prova de vocês é na quinta-feira, sem ser essa na próxima, né? Tudo bem, então vamos falar aqui de diagonalização de matrizes, tá? Então, a ideia geral, como eu tinha explicado no vídeo anterior, é isso, né? A gente viu que, mesmo em aplicações, né, quando você tem uma matriz, ou traduzindo, né, um operador linear, que a matriz de alguma base, ele é de uma forma bem simples, né? A forma mais simples possível aqui seria, por exemplo, uma matriz diagonal. Algumas operações ficam fáceis, né? Uma que a gente colocou como exemplo foi a potenciação de matrizes, que fica fácil. Em alguns contextos, no decorrer do curso de vocês, vai chegar algum momento, provavelmente ali quando vocês fizerem equações diferenciais, que você vai precisar fazer uma coisa do tipo assim, você vai pegar o E, você vai ter que exponenciar uma matriz, tudo bem? Isso vai aparecer lá quando você estiver, por exemplo, estudando sistema de equações diferenciais, né? Então, lá tem uma definição, tá? Por enquanto parece estranho o que é exponenciar uma matriz, né? Parece uma coisa meio um pouco bizarra, mas tem uma definição ali, tem uma definição, no caso especial de matrizes. E o que é legal é quando você tem que a sua matriz é diagonal, quando você tem que a sua matriz diagonal, exponenciar essa matriz é a mesma coisa que só você pegar a matriz que é exponencial de cada um dos elementos da diagonal, tá? Então tem diagonalização de matriz é uma coisa bem que vocês vão encontrar, vão usar bastante assim na prática mesmo. Legal, então com esse exemplo aqui, o objetivo desse exemplo assim é introduzir o que são operadores diagonalizáveis, tá? Mas com esse exemplo, vamos fazer o quê? Vamos revisar um pouco o que a gente viu na aula passada, mas não só revisar o que a gente viu na aula passada, a gente vai fazer esse exemplo, né? Vai revisar, mas além disso, isso que a gente vai fazer agora, né, nesse exemplo, todo passo que a gente vai fazer agora, na verdade, vocês vão ver que é, na verdade, o processo de diagonalização de matriz, tudo bem? Então, aqui é só um exemplo, o objetivo dele aqui, em princípio, é só a gente revisar o que a gente viu na aula passada, mas eu vou fazer bem passo a passo, bem separadinho, cada uma das etapas, porque quando vocês virem no exercício alguma coisa do tipo diagonalizar o operador linear, vai ser exatamente esses passos que a gente vai fazer aqui, tudo bem? Então são todo passo, assim, você vai ter outro operador, outra matriz, mas os passos são sempre os mesmos, tudo bem? Então vamos lá. Então primeiro, você considera um operador de R2 em R2, dado por t de xy é igual a yx, né? Ele troca as coordenadas. O y vai no lugar do x e o x vai no lugar do y. Tudo bem? Aí vamos fazer isso. Então, ele só troca a coordenada, tá? Eu vou escrever aqui, para a gente não ter que ficar passando. A gente faz isso, né? T de x, y, simplesmente troca. Ele vai por yx. Tá bom? Primeira coisa, o que a gente faz? Primeira coisa, escrever a matriz do operador T. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever a matriz do operador T. Tudo bem? Que base? Pode ser qualquer uma. Tá? Pode ser qualquer base que você quiser. Tá? Então, nesse caso, como tá o operador dessa forma, o operador é até uma forma simples, você pode escrever em qualquer... bom deixar bem claro, você pode escrever em qualquer base. Tudo bem? Aqui, como é o R2, vamos colocar a base canônica. Bem? Geralmente, a base canônica é mais simples, então você pode escolher qualquer base. Aqui da base canônica, que eu vou escrever como C,
A escolha dessa base aqui é arbitrária, tá? Você poderia escolher qualquer base do R2. Tá? Mas como vocês vão ver, principalmente no exercício, a base canônica é mais simples, né? Mais fácil de trabalhar, então vamos escolher ela. Tá? Então a gente escreveu a matriz do operador T, então é C. Então a gente quer escrever a matriz do operador T. Que base você escolhe? Pega a base canônica. Legal. Como é que eu escrevo a matriz do operador T em relação a essa base canônica, né? Então já deve estar claro que a gente fala de operador, então o domínio e o contradomínio é o mesmo espaço vetorial R2, então você está considerando, na verdade, tanto no R2 domínio a base C, e no contradomínio também o R2 também está considerando a base C. Tá? Aí sim é importante que você use a mesma base para cada um, tanto no domínio quanto no contradomínio. Tá? Porque na definição geral que a gente tinha de matriz de operador, você podia escolher uma base aqui no domínio e uma base no contradomínio. Mesmo que o espaço vetorial seja igual, você podia escolher uma base aqui no domínio e uma base no contradomínio. Tá? Aqui a gente escolhe por usar a mesma base, tanto no domínio quanto no contradomínio. Tá? Então, tudo bem. Então, escrevi a matriz do operador T nessa base C. Como é que era o procedimento? Você escrevia, aplicava o T em cada um dos elementos da base, aí dava um resultado, e esse resultado você escrevia como combinação linear também da base. Então, T de 1, 0. Então, T de 1, 0. Aí a definição aqui do operador T, então T de dígito, ele só troca as coordenadas, tá? Essa é a definição do nosso operador linear. Então, aqui vai dar 0 e 1. Tudo bem? Tá, você calculou o T. O que você faz agora? Escreve o resultado, né, que é esse vetor 0, 1, com combinação linear dos elementos aqui da base canônica. Mas aqui é fácil, né? É só escrever 0 vezes o primeiro vetor mais 1 vezes o segundo vetor. Tá? Você faz depois, aplica o T no outro elemento da base, que é o 0, 1. Aqui isso vai ser igual a... troca, né, as coordenadas. Então, aqui 1, 0, que é esse operador T. Faz isso, é só troca. Agora você escreve como combinação linear dos elementos da sua base. Então, aqui vai dar 1 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor. Tudo bem? Escreveu isso? Agora você já consegue escrever a matriz do operador T nessa base C. Então, o que era? A linha ia virar coluna. Então, a primeira linha tem um 0 e tem um 1, vai virar a primeira coluna. 0 e 1. Segunda linha vira a segunda coluna. Então, 1 e 0. Tá? Então, esse aqui é a matriz do nosso operador T na base C. Tudo bem? Então, a primeira etapa é isso. Escrever o operador de T em uma base. Base qualquer, tá? Aqui, só por simplicidade, a gente escolheu a base canônica. Legal? Então, a primeira etapa é escrever a matriz do operador T. Tá? Se essa matriz já não é dada, como aqui eu dei só a expressão do operador linear, então você tem que escrever a matriz. Então, a matriz está aqui. Calculamos, certo? O que você vai fazer agora? Segunda parte é obter o polinômio característico. Você vai obter o polinômio característico do operador T. Tudo bem? Tá? Então, a gente chamava de P de T de T. Então, a gente tem que obter esse polinômio característico agora. Segunda etapa é obter o polinômio característico. Como é que era o polinômio característico? O polinômio característico do operador T, calculado em T, era igual ao determinante da matriz do operador T menos o Tzinho vezes a identidade de ordem, no caso aqui, identidade de ordem 2. Tudo bem? Então, essa é a definição do nosso polinômio característico. Tudo bem? Agora você desenvolve, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o determinante. Aí você coloca as matrizes aí, né? A matriz de T na base C, que é o 0
0, 1, 1, 0, menos t vezes identidade de ordem 2, que é igual a 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui é igual a determinante de quem? Aí 0 menos t vezes 1, então aqui vai ficar menos t. Aqui vai ficar 1 menos 0. Aqui vai ficar só 1. Aqui vai ficar 1 menos 0. Depois vai ficar menos t, né? Tá? Tudo bem? Então o resultado vai ficar aqui, ó. Menos t vezes menos t, dá t ao quadrado, menos 1, né? Tudo bem? Legal. Então, tá, isso aqui a gente consegue simplificar, né? Você consegue escrever como t menos 1 e t mais 1. Tá? Então, seu polinômio característico é p de t é igual a t menos 1 multiplicado por t mais 1. Tudo bem? Então, esse é o polinômio característico. Ok, achamos. Polinômio característico. Esse é o segundo passo. O terceiro, a gente usa aquela propriedade que raízes de p de t, na verdade, são iguais aos autovalores do operador t, tá? Então, agora a gente usa aquele resultadinho que a gente viu na última aula, que as raízes desse polinômio t são iguais aos autovalores do operador t. Tudo bem? Tá? Então, isso vai implicar o quê? Quem são quem são os autovalores? Então, os autovalores. Quais são os autovalores? Então, se o polinômio p de t é t menos 1 e t mais 1, então é t igual a 1 e t igual a menos 1. Tudo bem? Então, terceiro passo, a gente usa aquela propriedade que os autovalores do operador t são as raízes do polinômio característico do operador. Tudo bem? Legal. Terceiro passo a gente já fez. Então, a gente sabe quem são os autovalores. Quarto passo. Esse aqui é o que a gente viu, acho que no finalzinho da aula, né? Legal, você tem os autovalores. E daí? E daí que, dado que você tem um autovalor, agora você consegue descobrir quem são os autovetores associados a esses autovalores. Então, ó, encontrar os autovetores. Tá? Então, como é que eu faço para encontrar esses autovetores, né? Aí, para cada autovalor, eu vou encontrar os autovetores associados a esse autovalor. Então, aqui eu tenho dois, né? Eu tenho t igual a 1 e t igual a menos 1. Então, ó, primeiro você faz esse processo para cada um. Então, para t igual a 1. Para t igual a 1, como é que a gente faz? Como é que eu encontro quem são os autovetores, né? Associado a t igual a 1. Então, você fala que V pertencente a R2. V não, vou colocar XY logo, né? Ó, um XY pertencente a R2 é autovetor associado ao autovalor t igual a 1, isso só vai acontecer, né, por definição de ser autovetor, ser somente ser, quando você pegar o t e calcular no xy, o que isso aqui tinha que dar? Tinha que dar igual ao autovalor, que no caso é 1, multiplicado pelo vetor. Tem que dar isso aqui. Certo? Né, porque era o 1 vezes o
1 quer dizer que é o alto valor, né? Que no caso especial aqui é 1, mas é o alto valor multiplicado pelo vetor. Tá? Isso aqui é o próprio xy. Tudo bem? Mas quem é o t de xy? T de xy é aquele elemento que fazia a troca, né? Então, isso vai implicar que t de xy, que é o quê? O yx tem que ser igual a xy. Tá? Então, você conclui aqui que o x tem que ser igual a y. Então, todo vetor xy, tal que o x igual a y é um autovetor associado ao valor t igual a 1. Tá? Então, lembra, a gente tinha uma notação, né? Que v de 1 é o quê? É o conjunto formado por todos os autovetores associado ao autovalor 1. Tá? O que a gente viu na última aula? A gente viu que esse conjunto aqui é, na verdade, um subespaço vetorial de R2. Tá? No caso particular, como o espaço V é o R2, isso aqui vai ser um subespaço vetorial de R2. Tá? Como a gente sabe que todos os elementos têm que ser da forma x igual a y, a gente consegue escrever até, ter uma base para ele, né? A gente consegue dizer que isso aqui é a mesma coisa que o espaço gerado pelo vetor 1, 1. Tudo bem? Tá? Então, V de 1 é igual ao subespaço vetorial de R2 gerado pelo vetor 1, 1. Porque se você pegar esse vetor aqui, 1, 1, e multiplicar por um escalar lambda, então vai ficar lambda, lambda. A lambda, lambda faz o papel que a primeira coordenada é igual à segunda coordenada. Tá? Então, ele vai estar associado a esse alto valor. Tudo bem? Legal. Então, para t igual a 1, todos os autovetores associados ao alto valor t igual a 1 são da forma múltiplo escalar de 1, 1, desse vetor 1, 1. Tá? Legal. Segundo, tem mais um alto valor, né? Tem um alto valor t igual a menos 1. Tá? E é a mesma coisa. Então, xy pertencente a R2 é autovetor associado a t igual a menos 1, se e somente se o t de xy tem que ser igual a lambda vezes o vetor. Mas o lambda, né, no caso, o alto valor é o menos 1. Isso aqui tem que ser igual a menos 1 vezes xy, que é igual a menos x menos y. Tudo bem? Então, o que você tem? O que você acaba tendo aqui? O t de xy, quem é, na verdade, é o trocar coordenada, yx. Então, yx tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a menos x e menos y. Tudo bem? Tá? Tá? Então, ali a gente fez direto, mas o que essa igualdade está falando? Está falando assim, que o y tem que ser igual a menos x, e aqui está falando aqui embaixo que o x tem que ser igual a menos y. Tá? Você tem um sisteminha aqui. Que, na verdade, só vai estar falando que o y é igual a menos x. Tá? Na verdade, só vai ter uma equação. Y tem que ser igual a menos x. Tá? Então, o que você está dizendo? Que o seu espaço... então, y igual a menos x. Então, são todos vetores dessa forma, né? X menos x. Tá? Porque o y tem que ser igual a menos x. Só que você sempre pode escrever isso aqui dessa forma, né? Um x, né, que é o número real, multiplicado pelo vetor 1, menos 1. Tudo bem? Então, ó, você está dizendo que o espaço, esse conjunto, o espaço vetorial associado ao alto valor menos 1, na verdade é gerado por esse vetor aqui. Ó, né, que você está falando é que o v de menos 1 é igual ao subespaço vetorial gerado pelo 1 menos 1. Tudo bem? Tá? Você está dizendo assim que todo múltiplo escalar desse vetor é um autovetor associado a esse alto valor menos 1. Tudo bem? Legal? Tá bom, então, passo 4, você encontrou os autovalores associados. É o quinto.
Quinto. Ó, você encontrou que o V de 1 era gerado pelo 1, pelo vetor 1, 1. Ó, só para ficar bem claro, tá? O que isso aqui está dizendo? Isso aqui, na verdade, é o conjunto de todos os lambda multiplicado por 1, 1, tal que lambda pertence aos reais, tá? Só para ficar bem... O que eu quero dizer com esse cochete com o vetor 1, 1? Quer dizer que é o subespaço vetorial gerado por esse vetor, que nesse caso simples, é a mesma coisa que você pegar o lambda multiplicado por 1, 1, tá que o lambda pertence aos reais. Que é a mesma coisa que você pegar todos os vetores da forma lambda, tal que o lambda pertence aos reais. Tudo bem? Então, para deixar bem claro. O V2, o V menos 1, é o gerado pelo 1 menos 1. Tá bom? Legal. Agora, se eu pegar B, como esse conjunto aqui, ó, pega esse vetor, 1, 1, e pega esse vetor aqui, ó, 1 menos 1. Agora, B, você consegue provar que isso aqui é um conjunto, é uma base para R2. Tudo bem? Você consegue ver que esse conjunto que a gente acabou de escrever aqui, ele é, de fato, uma base para o R2. Tá? Isso aqui é uma base para o R2. Legal. Então, isso é uma base para o R2. Tá, então assim, vai continuar ainda, mas eu só queria dar uma pausa aqui nessa parte, porque a gente fez até a quinta parte. Quinta parte a gente fez, chegou ao ponto que a gente encontrou uma base por R2. Tá? Você encontrou uma base por R2. Essa base é uma base qualquer? Como que eu peguei esse vetor 1, 1 e esse vetor 1 menos 1? Tanto o 1, 1 quanto o 1 menos 1, eles são, em particular, autovetores do operador T. Tá? Porque o 1, 1, em particular, ele vai estar nesse V1 aqui. Lembrar o que era esse significado desse V1? Quer dizer que os elementos que estão aqui são autovetores e estão associados ao alto valor 1. O 1 menos 1, que é o que está aqui, né, aqui embaixo, ele é, em particular, um autovetor associado ao alto valor menos 1. Tá? Então, quem é essa base B aqui? É uma base de R2, só que o que é mais interessante? Essa base é formada por autovetores do operador T. Tá bom? Tá. Tudo bem? Então, quando a gente vai avançar mais um pouco mais daqui para frente, e vocês vão entender o que seria esse processo de diagonalização de operadores. Mas, em algum certo sentido, esse processo de diagonalização de operadores, ele meio que aqui nessa quinta parte já está na parte final. Tá? Dado que você encontrou uma base formada por autovetores, então, de certa forma, você já fez a diagonalização dos operadores. Por que isso? Porque isso segue da seguinte observação. Que a gente vai fazer aqui, mas essa parte da observação, quando você estiver fazendo a diagonalização de operadores, você não precisa fazer. Tá? Mas é a seguinte constatação. Isso aqui é uma base, certo? Isso aqui é uma base para R2. O operador que a gente está olhando é o operador que faz isso, né? O T de xy é igual a yx. Tá? Esse é o nosso operador. Lá em cima, quando a gente começou, a gente usou o quê? A gente escreveu a matriz desse operador na base canônica, certo? Tudo bem? Lá no começo a gente fez isso. Supõe assim que a gente queira escrever a matriz desse operador nessa base B. Nessa base B. Tá? E aí vamos ver se
Vocês estão prestando atenção. Então, suponha que eu quero escrever agora a matriz do operador T nessa base B. Tá? Suponha que eu queria fazer isso. Como é que será que vai ser essa matriz? Se eu escrever uma matriz desse operador nessa base B. Tá? Então, você usa o processo que a gente faz para escrever a matriz do operador. Você vai calcular quem? O T do primeiro elemento da base, que é o 1, 1. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Vai ser trocar o 1, né? Então vai ser simplesmente você troca as coordenadas, como é 1, 1, não vai mexer em nada, né? Tudo bem? Dá 1. Legal. Isso aqui é uma surpresa, né? Aqui tá meio óbvio, né? Porque o 1 é igual a 1, mas o fato de ter o vetor dar o próprio vetor, nesse caso aqui, é uma surpresa? Não, né? Porque o 1, 1, lembrar, né? Quem é esse 1, 1? O 1 é um autovetor associado ao autovalor 1, tá? Então, é claro que o T de V, caso V igual a 1, T de V vai dar igual a V. Tá? Legal. Então, em particular, deu 1, 1, tudo bem? T de 1 deu 1. Se você usar aqui a forma do operador, ou lembrar que o 1 é autovetor. Aí você escreve, lembra, não processo, né? Você escreve esse resultado como combinação linear dos elementos aqui da base que você está olhando. Que aqui no caso, né, como deu o primeiro vetor, então isso aqui vai dar uma vez o primeiro vetor mais 0 vezes o segundo vetor. Tá? Legal. Segundo, T de segundo elemento da base, que é o 1 menos 1. 1 menos 1 vai ser igual a... Você troca, né? Vai dar o menos 1, 1. Tá? E isso você consegue escrever como menos... Você consegue escrever como 0 vezes o primeiro vetor menos 1 vezes o segundo vetor. Tá? Tudo bem? Legal, então você já escreveu. Agora, como é que é a matriz de T na base B? Então, é da forma, primeira linha vira primeira coluna, K1, 0. Segunda linha vira segunda coluna. Tá? Qual que foi o resultado? Olha que coisa legal. Qual que foi o resultado? Olha o tipo. Como é que é o tipo dessa matriz? Era o quê? É uma matriz diagonal, né? Então, o que a gente fez? Qual que foi a ideia? Você tinha um operador lá, linear. A gente fez o quê? A gente encontrou uma base do espaço vetorial. No caso aqui é o R2, mas não importa. Você encontrou uma base. Tal que a matriz nessa base é uma matriz diagonal. Tudo bem? Deu uma matriz diagonal. Tá? Então, esse processo que a gente fez, na verdade, essa observação é só para você constatar, né? Porque isso aqui, se a sua base é formada por autovetores, então é claro que o operador nessa base vai dar uma matriz diagonal. Tá? Então, por quê? Porque a sua base é formada por autovetores. Tá? Mas, ó, esse processo que a gente fez, pegamos um operador linear lá, qualquer, escrevemos uma matriz dele em uma base qualquer, achamos o polinômio característico, que independe da base que você escolheu, achou o polinômio característico, ok. Achou as raízes do seu polinômio característico. Então, as raízes são nada mais nada menos que os autovalores. Para cada uma das raízes, ou seja, para cada um dos autovalores, você encontra uma base para o espaço vetorial, que é o espaço vetorial dos autovalores associado ao autovalor. Tudo bem? Então, aqui a gente achou quem eram os autovalores associados a 1. A gente viu que era gerado pelo vetor 1. Depois a gente achou quais eram os autovetores associados ao autovalor menos 1, que era gerado pelo vetor 1 menos 1. Tá? Aí a gente pegou esses geradores e colocou tudo num conjunto, em particular, nesse caso, tá? A gente vai ver que não é sempre, mas nesse caso, deu que são dois vetores linearmente independentes, em particular, é uma base para o R2, e pronto. Se você escrever a matriz de T
nessa base, dá uma matriz diagonal. Mais ainda, os elementos que aparecem na diagonal são os autovalores do operador T. Tudo bem? Mas até esse processo de você encontrar a base B faz parte do processo de diagonalizar um operador. Tudo bem? Tá, então, essa aqui é só uma observação, tá? É uma observação que assim, de certa forma, ela é clara, porque como a base B é formada por autovetores, então quando você calcula o T num desses elementos, vai dar um lambda vezes o próprio elemento, tá? Então, por isso que a matriz dele vai ser diagonal, tá? Então, isso aqui é só observação. O sexto que é assim. Na verdade, o sexto passo ainda aqui é assim. Você consegue escrever a matriz de mudança de base da base B para a base C. Isso. Então, se você escrever M, né, a matriz de mudança de base, então M é a matriz de mudança de base. Matriz de mudança de base da base B, que é essa base, para a base canônica. Tudo bem? Essa base. 1001. Aqui é fácil, que é só escrever os elementos da base B. Então, a base B é 11, 1, 1, 1 menos 1. Então, vai acontecer o seguinte, isso aqui, na verdade, é propriedade da matriz de mudança de base, né? Essa matriz diagonal que a gente encontrou, que é a matriz de T na base B, é a mesma coisa que você pegar a M a menos 1, a inversa, multiplicar pela matriz de T na base C, né? Na base canônica, a gente está chamando de C, né? Sim, matriz de T na base C, multiplicado por essa matriz M. Tá? Então, só para resumindo aqui, para a gente finalizar esse exemplo, pegamos um operador linear, um espaço vetorial nele mesmo, né? Um operador linear. Você escreveu essa matriz desse operador numa base qualquer. Tá? Aqui, para facilitar, a gente escolheu a base canônica, mas podia ser qualquer. Escreveu numa base qualquer, deu a matriz, deu dessa forma, tá? Ordem 2 por 2. Legal. Fez o polinômio característico do operador T. Então, dado que você já tem a matriz, basta você escrever o polinômio característico dessa forma e desenvolver. A gente encontrou que o polinômio característico é dessa forma. Particular, a raiz do polinômio característico é t igual a 1 e t igual a menos 1. A gente lembra o fato que as raízes do polinômio, na verdade, são os autovalores de t. Tá? Então, na verdade, essa terceira parte é assim. Dado que você tem um polinômio característico, você encontra as raízes desse seu polinômio característico. Como a gente já escreveu dessa forma, né, fica fácil de ver quem são as raízes. Mas, enfim, os autovalores são as raízes do polinômio característico. As raízes são t igual a 1 e t igual a menos 1. Então, esses são dois autovalores do seu operador t. Dado que você tem os autovalores, você encontra os autovetores. Então, para cada um, você vai encontrar os autovetores. Encontrar quer dizer determinar qual que é o subespaço, qual que é o subespaço vetorial formado pelos autovetores do seu autovalor. No caso, t igual a 1, a gente viu que para t igual a 1, o seu espaço vetorial dos autovetores associado a t igual a 1 era gerado pelo vetor 1, 1. Para t igual a menos 1, a gente viu que era igual esse subespaço vetorial gerado pelo vetor 1 e menos 1. Aí, para cada um desses subespaços, você pega
um elemento, você pega uma base e você junta essas bases. No caso aqui, né, do V1, a base, basta você só considerar esse vetor, a base desse subespaço vetorial, basta considerar esse vetor aqui, você junta os dois, dá esse conjunto B. Esse conjunto B você consegue mostrar que, na verdade, ele é uma base para o R2. Tudo bem? Legal. E daí que você tem essa base B. Aí essa base B é de tal forma que o operador T nessa base B, ela é diagonal. Tudo bem? A matriz é uma matriz diagonal. Tudo bem? Dessa forma. Como B e C são bases, você tem uma relação entre elas, que é dada pela matriz de mudança de base. E ainda você consegue mostrar que, se você escreve a matriz de mudança de base, chama de M, você tem que a matriz de T na base B, isso aqui é diagonal, né? Lembra? A gente encontrou que é diagonal. E nada mais é do que a M menos 1 multiplicado pela matriz de T na base C, multiplicado pela matriz M. Tá? Então, esse M aqui está fazendo o papel de, dado que você tem seu operador, a matriz do seu operador numa base, essa matriz pode não ser diagonal, mas você consegue encontrar uma matriz M, tal que, primeiro que é inversível, né? E de tal forma que, você pegar a inversa de M, multiplicado para essa matriz T, depois multiplicar por M de novo, multiplicar por M, você vai obter uma matriz diagonal, tá? Então, esse processo que a gente fez aqui, até essa sexta parte, que é um processo conhecido como diagonalização de matriz. Tudo bem? Tá? Então, esse exemplo, né? Então, a gente escreveu... Então, o que a gente fez, né? Aqui é só um resumo. Se C é a base canônica, então a gente escreveu a matriz e a matriz deu dessa forma. Tá? Depois, a gente viu que o polinômio característico era da forma até o quadrado menos 1. Então, os autovalores ficavam iguais a 1 e menos 1. A gente viu que o espaço vetorial associado a 1 é esse daqui, espaço gerado pelo vetor 1, e o subespaço associado ao alto valor menos 1 era gerado por esse, né, que a gente tinha descoberto. Então, se B, você escreve esse conjunto B, que é uma base de R2 dessa forma, você vai ter que sua matriz de T na base B é a matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são justamente os autovalores, né? Então, você tem aqui, e você vê que é justamente os autovalores, né? Tá? Então, se você vê, você ainda consegue construir a matriz M como a matriz de mudança da base canônica para a base B, então, essa matriz diagonal é igual a M a menos 1, que é a matriz de mudança de base, multiplicado pelo T, multiplicado pelo M. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é o resumo do que a gente fez. Tá? Então, é importante passo a passo, porque quando vocês vão exercício, vocês verem o que é diagonalizar uma matriz, é justamente aquele espaço que é o sexto passo desse exemplo. Tudo bem? Isso que é uma diagonalização de operador linear. Mas assim, isso é sempre possível? Sempre será que dá para fazer aqueles 6 passos? Será que sempre dá para você chegar? Será que sempre dá para você chegar? Ou seja, a pergunta, né? Será que dado um operador linear, por exemplo, aqui na R2, mas no geral, você sempre vai encontrar uma base formada por autovetores? Em outras palavras, dado um operador linear, será que sempre existe uma base no qual a matriz desse operador linear vai ser diagonal? Tá? E a resposta é não. Tudo bem? A resposta é não. Isso não é sempre possível. Tá? Vamos ver só um exemplo rápido. Considera esse operador. Esse operador T também é de R2 em R2 e é dado assim, por T de xy é igual a x mais y e a segunda coordenada você não altera, se deixa igual a y.
Então, t de xy é igual a x mais y e y. Aí, ó, pega esse operador também é de R2, faz os mesmos procedimentos que a gente fez no exemplo anterior, tá? Então, pega a base canônica também, escreve a matriz desse operador nessa base canônica. Essa matriz é dessa forma: 1, 1, 0, 1. Tudo bem? Legal. Escreve o polinômio característico. Como é que dá o polinômio característico? O polinômio característico desse operador vai dar P de t igual a 1 menos t ao quadrado. Tá? Quantos autovalores tem esse operador t? Os autovalores são as raízes desse polinômio, do polinômio característico do operador t. Mas o polinômio característico do operador t é da forma 1 menos t ao quadrado. Tá? Então, ele só vai ter uma raiz. Na verdade, é uma raiz, mas com multiplicidade algébrica 2. Tá? Mas ele só tem uma raiz. Então, em particular, só vai ter um autovalor. Tudo bem? Só vai ter um autovalor. Você ainda consegue encontrar quem são os autovetores associados ao autovalor 1. Você consegue ver que é igual ao subespaço vetorial gerado pelo vetor 1, 0. Legal. Mas aí, você só tem um vetor só, tá? Nesse caso. Então, aqui você não tem uma base de R2 que possa ser formado por autovetores de T. Tudo bem? Então, em particular, isso aqui é um exemplo de que não existe uma base de R2, tal que esse operador aqui, a matriz dele seja diagonal. Tudo bem? Tá? Então, aqui está falando que a gente não consegue, não tem jeito de encontrar uma base de R2 tal que a matriz desse operador T, nessa base, seja uma matriz diagonal. Tudo bem? Então, é um exemplo que também é um exemplo de R2 em R2, que mostra para a gente que fazer aquele processo de diagonalização, nesse caso, não ia funcionar. Tá? Porque esse aqui é um exemplo de que você não consegue encontrar uma base do R2 tal que a matriz desse operador nessa base seja uma matriz diagonal. Tá? Legal. Então você pode começar a se perguntar, tá, mas será que existe algum critério, alguma coisa do tipo que eu possa olhar ou pelo menos ali naqueles 6 passos que a gente está fazendo, em algum momento eu podia olhar e falar, opa, aqui eu posso continuar, aqui eu vou encontrar uma base, ou se ia chegar num ponto e falar, olha, deu isso aqui, agora quer dizer que esse operador não dá para diagonalizar? Será que tem algum detalhe? O que foi assim de diferente do aquele primeiro exemplo que a gente viu com esse? Uma coisa que você pode olhar um fator que você pode olhar é esse, ó. Naquele outro exemplo, a gente tinha contado quantos autovalores? A gente encontrou 2, né? Tinha o 1 e o menos 1. Tinha 2 autovalores. Aí você até pode pensar, 2 autovalores, o polinômio característico sempre tem grau 2, você encontrou 2 autovalores, talvez o problema seja esse, né? Que naquele exemplo, você obteve 2 autovalores e seu polinômio característico tinha grau 2. Bem? Então, tem duas raízes distintas e o seu polinômio característico tinha grau 2. Aqui também eu vou ter também um polinômio característico vai ser de grau 2, só que você encontrou só uma raiz, né? Você encontrou uma raiz. Só que essa raiz tem multiplicidade algébrica 2. Tá? Então, aqui na verdade começa a ficar a parte mais sutil, né? Porque, tá, você só encontrou um autovalor. Aí eu já vou adiantar que esse não é um problema, tá? Esse não é um problema. Ter encontrado só um autovalor não é necessariamente um problema. O problema é que, além de você encontrar um autovalor só, o subespaço vetorial associado a todos os autovetores associado ao autovalor 1
tem dimensão 1, tá? Tem dimensão 1, tá? Então, aí o que a gente pode começar a olhar assim, olha, eu achei uma raiz, né, que é um alto valor, só que esse alto valor, né, pensando como raiz, tem multiplicidade algébrica 2, tá? Só que o subespaço vetorial associado aos autovetores desse alto valor tem dimensão 1, tá? Então, eu já adianto para você que esse é o problema, tá? Tudo bem? Então, o que eu tô aqui falando vamos ter um critériozinho assim de quando um operador linear ele pode ser diagonalizável ou não. Tudo bem? Tá? Então, como tem um operador que pode ser diagonalizável ou não, eu tenho uma definição, né? Então, você já vê um espaço vetorial de dimensão finita. Aí eu digo que o operador T de V em V ele é diagonalizável se existir uma base de B, uma base de V, formada por autovetores de T, tá? Isso aqui é a mesma coisa, dizer equivalentemente, né? Opa. Então, você já viu um espaço vetor de dimensão finita. Um operador é diagonalizável se existe uma base de V formada por autovetores. Equivalentemente, né? A matriz de T nessa base é diagonal. Tudo bem? Então, dizer que existe uma base formada por autovetores é equivalente a dizer que a matriz desse operador T nessa base ela é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são justamente os autovalores. Tudo bem? Então, a gente viu, né? Então, por exemplo, esse operador aqui ele é diagonalizável, né? Que a gente encontrou uma base, né, formada por autovetores. E esse aqui, e esse é um exemplo de um operador que não é diagonalizável. Tudo bem? São dois operadores do R2. Tudo bem? Tá, mas legal, né? Então, continuando aquela pergunta que a gente fez, eu consigo, de alguma forma, eu tenho algum resultado que me permita dizer quando que um operador ele é diagonalizável ou não? Né? Como é que eu sei que eu vou encontrar uma base em que essa matriz é diagonalizável ou não, né? Ou se essa base não existe? Tem que ter um critério, né? Aí o critério, o critério vai ser dado através de um teorema. E aqui é uma observação, né, que seria, na verdade, um pedaço da demonstração do teorema, que é assim. Né? A gente parte assim. Pega um espaço vetorial V de dimensão finita e um operador nele, tá? Um T de V e V. E supõe que ele é diagonalizável, tudo bem? Ele é diagonalizável. Aí, seja B uma base de V, e então a matriz de T nessa base, né, aqui é um B maiúsculo, ele é dessa forma, né? Lambda 1, lambda 2, lambda n, porque é uma matriz diagonal. Onde esse lambda 1, lambda 2, lambda n, são os autovalores do operador T. Tá? Se você escrever, bom, você tem o operador T, tá nessa base B, tá em particular nessa base B, e você tem a matriz dele. Como é que seria para você escrever o polinômio característico desse operador? Tá? Bom, eu já tenho a matriz do operador em uma base qualquer. Então, basta eu fazer o determinante dessa matriz menos, sei lá, T vezes a identidade de ordem N. Tá? Esse aqui é o polinômio característico. E você vai ver que esse polinômio característico vai ficar assim. Se desenvolvendo, vai ficar
t menos lambda 1, multiplicado por t menos lambda 2, multiplicado por t menos lambda 3, e assim por diante, até chegar o t menos lambda n. Então, você viu, primeiro, né? Olhando aqui, esse polinômio, quer dizer que o polinômio característico do operador t, você consegue encontrar todas as raízes reais dele. Então, as raízes são lambda 1, lambda 2, lambda 3, até lambda n. Como você está com uma matriz de ordem n por n, ou seja, seu espaço vetorial tem dimensão n, tá, isso aqui acho que não foi comentado, mas fica um pouco claro, que o polinômio característico tem grau n, né? Onde n é a dimensão do seu espaço V, tá? Então vocês viram, né? Nossos exemplos, como o espaço era array 2, então o polinômio característico tem grau 2. Se você tiver no espaço vetorial geral de grau n, então o polinômio característico dos operadores terá um grau n. Tá? Mas a primeira coisa que a gente observa aqui, então o polinômio característico, você conseguiu decompor ele em monômios, né? O produto de monômios, mas em particular está dizendo que você conseguiu encontrar todas as raízes do seu polinômio característico. Então, então uma coisa é assim, se o seu operador ele for diagonalizável, uma primeira condição é que o polinômio característico tem todas as raízes, no nosso caso que a gente está pensando no espaço vetorial reais, então ele tem todas as raízes reais. Tá? Então isso é uma condição. Tá? E a segunda é um pouco mais sutil, que está ligado à multiplicidade algébrica de cada um desses autovalores. Tá? Então esse é o teorema, né? Esse é um teorema que dá para a gente um critério para saber se um operador ele pode ser diagonalizável ou não. Bem? Então vamos lá. Pega V um espaço vetorial de dimensão finita sobre R. Tá? Fiz alguns comentários, poucos comentários, alguns comentários assim meio dispersos. Nossos espaços vetoriais, os espaços vetoriais que estamos trabalhando, é sempre sobre R. Tá? Poderia ser sobre os complexos? Poderia também. Tá? Então, e aí algumas coisas iam mudar. E a mudança assim, mais detalhada que tem é, na verdade, no produto interno. Então, na teoria de produto interno lá, se você estiver trabalhando com espaços sobre os números complexos, lá naquela parte essencial, lá tem uma mudança em relação à definição de produto interno. Tá? Mas é só detalhe, e em particular aqui a gente só está tratando de espaços vetoriais sobre os números reais. Tá? Mas esse é um comentário dizendo que você pode estender isso para números complexos, né? Então, os seus corpos de escalares, nesse caso, então, seriam os números complexos. Teria alguma mudança ali na parte de produto interno, mas seria isso, tá? Basicamente isso. Mas vamos lá. Você tem um espaço V sobre espaço vetorial de dimensão finita sobre R, e você pega um operador T lá. Aí, isso aqui é um critério para você conseguir conseguir dizer se um operador ele é dado o operador, se esse operador ele é diagonalizável ou não. Então você pegou o seu operador no seu espaço V. Aí ele vai ser diagonalizável se somente se essas duas condições são satisfeitas. Primeira é que o polinômio característico de T possui todas as suas raízes em R, tá? O que isso quer dizer? Que se o seu polinômio ele tem grau, se o polinômio, se o espaço vetorial tem dimensão n,
Então, o polinômio característico também vai ter dimensão n. E a condição 1 está dizendo que, nesse caso, para ser diagonalizável, uma condição necessária, né, e suficiente, é que esse polinômio você consiga achar n raízes desse operador, tá? Não necessariamente distinta, tá? Mas você vai encontrar todas as raízes. As raízes não precisam ser necessariamente distintas, tudo bem? E a segunda, né, que é aquela questão um pouquinho mais técnica, é assim. Porque, ó, tem que ter uma outra condição, porque esse operador aqui, ó, você é um polinômio de grau 2 e você tem todas as raízes dele. No caso aqui, só tem uma raiz, mas você pode ver que essa raiz, na verdade, tem multiplicidade algébrica 2, tá? Então, esse polinômio P de T, você conseguiu escrever como um produto de monômios, tá? Então, isso quer dizer que você achou todas as raízes desse polinômio. Só que aqui tem um detalhe que a multiplicidade algébrica do 1 é 2. Tá? Então, naquele problema a 1 está satisfeita, mas ele não é diagonalizável. Por isso que eu tenho ainda uma segunda condição. E a segunda condição, que é a condição um pouco mais técnica, que é assim. Ele pede que, se você tiver um alto valor lá, ou uma raiz, né, que tem a multiplicidade maior do que 1, então a multiplicidade algébrica de cada valor próprio tem que ser igual à dimensão do seu espaço vetorial, que é o espaço vetorial associado aos autovetores associados ao alto valor lambda i. Tudo bem? Tá? Então, o que essa segunda condição está dizendo? Que se... a segunda é assim, se lambda i tem multiplicidade vou chamar de NI, então a dimensão do espaço V lambda I tem que ser NI. Tudo bem? Então, se tiver um alto valor que ele tem multiplicidade algébrica, qual a dimensão do espaço V, esse V lambda I, C4 também. Vou botar aqui nosso exemplo. Ó. Aqui, ó, aqui deu problema, né? Porque o alto valor 1 tem multiplicidade algébrica 2, tá? Porque ele é uma raiz do polinômio característico, tá? Então tem multiplicidade algébrica 2. Só que o espaço V1 tem dimensão 1, tudo bem? Então por isso que esse operador não é diagonalizável, tá? Ficou claro? A multiplicidade algébrica do 1 é 2, mas a dimensão do espaço vetorial V1 é 1. Por isso que esse operador não é diagonalizável. Tudo bem? Então, se tiver, quando em algum momento pede, estude tal operador em relação a se é diagonalizável ou não. O que você faz? Você tem que fazer todos os passos até... Quando você chegar no passo do polinômio característico, você tem que encontrar as raízes. Depois que você encontrar as raízes, que são os autovalores, você encontra os autovetores, e aí você verifica a dimensão dos seus espaços, desses subespaços vetoriais. Tudo bem? Então, as dimensões deles têm que ser igual à multiplicidade algébrica do seu alto valor. Tudo bem? Vamos ler alguns exemplos? Exemplos. Então, exemplo. Então, vamos lá. Considere
Então, considere T de R2 em R2 dado por T de XY igual a menos Y X, tá? E aí vamos fazer assim, vamos estudar esse operador T em relação a se ele é diagonalizável ou não, e se ele for diagonalizável, como é que é a matriz diagonal, como é que é a base do R2, tal que essa matriz nessa base seja diagonal. Então, o procedimento é análogo ao que a gente fez no primeiro exemplo. Primeira coisa, vamos escrever a matriz de T em qualquer base, tá? Como é R2, só para facilitar, então vamos escrever aqui matriz de T na base canônica. Tá? Então, a base canônica C, lembrar, é o 1, 0 e 0, 1. Então, você escreve a matriz, procedimento para escrever a matriz. Então, T, primeiro elemento, 1, 0, vai ser igual a quem? 0 e 1, né? Você só troca a coordenada e a primeira vem com sinal negativo. Então, isso aqui é igual a 0 vezes o primeiro vetor, mais 1 vezes o segundo vetor. Depois, T de 0, 1, vai dar o menos 1, 0, tá? Definição do operador T, que é igual a, então vai ser menos 1 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor. Tudo bem? Então, matriz de T na base canônica é igual a 0, 1, menos 1 e 0. Legal? Ok, escrevemos a matriz de operador. Segundo, polinômio característico. Então, polinômio característico é igual ao determinante da matriz de T na base C menos T vezes a identidade de ordem 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar determinante da matriz 0, menos 1, 1, 0, menos identidade de ordem 2. 1, 0, 0. Então, isso aqui vai ser igual ao determinante de menos t, menos 1, 1 e menos t. Que vai dar o quê? Vai dar t ao quadrado mais 1. Tá? Esse é o polinômio característico. Então, p de tzinho é igual a t ao quadrado mais 1. Certo? Terceiro passo. Autovalores, né? Autovalores, então, autovalores são raízes de P de T. Né? Só que se eu olhar o P de T aqui, o P de T é o T ao quadrado mais 1. Então, ele não tem raízes reais. Tudo bem? Não tem. Ó, aqui uma observação. Não tem todas as raízes reais. Tudo bem? Então, ele não tem todas as raízes reais. Aqui, nessa questão de polinômio, só para ficar bem claro, isso está dizendo que não tem todas as raízes reais. No caso, não é possível escrever P de T como sendo um produto dessa forma, x menos lambda 1 multiplicado por x menos lambda 2.
tá? Opa. Tá? Então, ó, essa questão de multiplicidade algébrica, de não conseguir decompor o seu polinômio em monômios, é isso. Nesse caso de P de T tem grau 2, tudo bem? Para você continuar aqui, para dizer que é diagonalizável, uma condição necessária, não é nem suficiente, tá? É necessária para você continuar verificando, é assim, que você teria que escrever o P de T como sendo um x menos lambda 1 multiplicado por x menos lambda 2, tá? Com lambda 1 e lambda 2 pertencentes aos reais. Não necessariamente precisavam ser diferentes, tá? O lambda 1 não precisa ser diferente de lambda 2, mas teria que escrever ele dessa forma, tá? Aqui você não consegue, por quê? Porque ele nem tem raízes reais, não tem nenhuma, tudo bem? Então, o que acontece lá no nosso teorema? A condição 1 já não é satisfeita, tá? O polinômio característico de T possui todas as suas raízes em R. Ele não tem nenhuma raiz em R particular, tá? O teorema fala que você precisava ter todas as raízes em R. Esse é um exemplo aqui que a gente está olhando que ele não tem nenhuma raiz real. Logo, o operador T não é diagonalizável. Tudo bem? O que falhou aqui? Falhou essa propriedade aqui, ó. A primeira já não deu certo. Ó. O polinômio característico de T tem que possuir todas as suas raízes em R, tá? Então aqui já deu problema porque ele não tem, não é que ele não tem todas as raízes, ele não tem nenhuma raiz real, tá? Então aqui separa e já fala aqui, ó, esse operador T não é diagonalizável. Tudo bem? Mas aqui eu não preciso repetir o exemplo, esse aqui era um exemplo que, ó, esse polinômio aqui, nesse exemplo que não era diagonalizável, você consegue escrever esse polinômio dessa forma, né? Ó. É t menos 1. Você consegue escrever como t menos 1, t menos 1, tá? Então, ó, você vê que você conseguiu escrever o polinômio como um produto de monômios, né? Monômios são polинômios de grau 1. Você conseguiu escrever como produto de monômios. Então, aqui, ele teria passado aquela primeira propriedade, né? Você consegue... Você mostrou que todas as raízes desse polinômio são reais, porque todas as raízes, na verdade, só tem uma raiz, só que tem multiplicidade 2. Tá? Isso não é problema. O problema deu na segunda parte, que na segunda parte, o espaço vetorial associado ao alto valor tem dimensão 1, que é diferente da sua multiplicidade algébrica. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tinha visto ali é um problema que vai falhar nessa segunda propriedade, tá? Que a multiplicidade algébrica de cada alto valor tem que ser igual à dimensão do espaço associado ao alto valor. Tudo bem? Legal. Vamos ver mais, dar mais um exemplo. Então, T de R2 em R2, o operador dado por T de XY é igual a 4x mais 4y, e segunda coordenada sendo igual a x mais 4y. Então, estudar esse operador em relação a se ele é diagonalizável ou não. Então, o que a gente faz? Então, é sempre o procedimento primeiro, matriz de T, né? Matriz de T. Tá? De novo, tem que escrever a matriz de T na base canônica? Não, não é. Na hora de você escrever a matriz, você não precisa escolher uma base em particular. Bem, pode ser qualquer uma. Só claro, só para facilitar, a gente escreve na base canônica, porque a base canônica é bem simples. Então, matriz de T. Então, base canônica. Base canônica. Então, é o operador
Matriz de t, deixa eu escrever aqui, então é o t de xy é igual a 4x mais 4y, depois é x mais 4y. Então, a matriz de t, então t calculado no primeiro elemento, 1, 0, vai dar 4 e 1, né? 4 e 1. O x aqui é 1 e o y é 0, então vai dar 4 e 1. E t calculado em 0, 1 vai dar 0, 1, né? Então aqui vai dar 4. Segunda coordenada vai dar 4 também. Tudo bem? Então a matriz de t na base canônica é igual a 4 e 1, 4 e 4. Legal. Segundo polinômio. Segunda parte é polinômio característico. Então, polinômio característico do operador t, sempre o determinante do operador menos t vezes identidade, no caso aqui de ordem 2. Então, vai ser igual ao determinante de 4, 4, 1, 4, menos t vezes a identidade. 1, 0, 0 e 1. Então, aqui vai dar sempre o determinante de 4 menos t, 4, 1 e 4 menos t. Então, vai dar 4 menos t ao quadrado menos 4. Isso aqui é igual a 4 vezes t ao quadrado menos 8t mais 16 menos 4, que é igual a t ao quadrado menos 8t mais 12. Então, t ao quadrado menos 8t mais 12, né? Tá. Então, esse é o polinômio característico. Terceiro, raízes são iguais aos autovalores, né? Então, nosso polinômio característico é da forma t ao quadrado menos 8t mais 12. Tá, então vamos achar essa raiz, né? Então, vamos lá. Então, deltinha igual a b ao quadrado, 64, menos 4 vezes a, vezes c. Então, dá 64 menos 48. Isso aqui vai dar 16. 16, né? Então, as raízes, né? Então, x igual a menos b, mais ou menos 4 sobre 2. Então, 12, 6, 2, né? 8 menos 4, 4,2. 4,2. Tá? Então, a gente achou essa raiz. Então, você pode... Quando você acha a raiz, né? Achar a raiz, na verdade, você está falando que você pode escrever assim, né? Você pode escrever, então, como polinômio t ao quadrado menos 8t mais 12, você pode escrever como x menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz, tá? Mas no caso de R2, né, ou de Rn, se você encontrar as n raízes distintas, depois eu coloco como colorário, mas se você está no espaço vetorial de dimensão 2, você encontrou dois autovalores distintos, então esse operador já vai ser diagonalizável, tá? Isso é uma consequência do teorema. Mas vamos lá. Então, você escreveu o PDT dessa forma, x menos 6, x menos 2, tá? Produto de monômios. O que a gente tem?
Você conseguiu, então, achar todas as raízes do seu polinômio. Você conseguiu achar todas as raízes e todas as raízes deles são reais. Tudo bem? Então, aquele primeiro critério lá para ser diagonalizável está satisfeito. Mas ainda a gente tem que olhar o quarto critério. Quarto critério, o segundo critério, né? O segundo critério falava para a gente que, além disso, a multiplicidade algébrica de cada valor próprio tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial associado ao alto valor. Tá? Então, vamos checar ainda. Então, autovetores. Então, primeiro, para t igual a 6. Então, de novo, xy é autovetor associado ao alto valor t igual a 6, 6 somente c. Por definição, né, t de xy tem que ser igual a 6 vezes o xy. Isso quer dizer que S é um autovetor associado ao alto valor t igual a 6. Então, mas xy é quem? É 4x mais 4y. Deixa eu copiar aqui. Para ajudar a gente. Então, t de xy, na verdade, é 4x mais 4y. Depois é x mais 4y. Tem que ser igual a 6x, 6y. Então, isso aqui você vai ter um sistema que 4x mais 4y tem que ser igual a 6x e x mais 4y tem que ser igual a 6y. Tá? Em particular, você vai chegar no sistema que então é menos 2x mais 4y tem que ser igual a 0 e x menos 2y tem que ser igual a 0. Tá? Então, x menos 2y igual a 0 e menos 2x mais 4y tem que ser igual a 0. Então aqui dá x igual a 2y. Então daqui você vai tirar aqui menos 2 vezes x então é 2y, né? 2y mais 4y tem que ser igual a 0. Isso. Então aqui menos 2. Aqui não. Na verdade, só tem uma equação aqui, né? Só tem que x tem que ser igual a 2y. Sim, tá? Porque, eu viajei aqui, mas a de baixo é menos 2 vezes a de cima, né? Então, na verdade, só vai ter uma equação aqui no seu sistema, que é x é igual a 2y. Então, o espaço vetorial associado ao 6 é igual aos elementos da forma x peraí. Os elementos da forma 2y e y, né? Que o x tem que ser igual a 2y. Porque o y pertence aos reais. Esse aqui é a mesma coisa que o espaço vetorial gerado pelo vetor 2, 1. Tá? Legal. Então, segunda parte. É o t igual a 2, né? Então, para t igual a 2... Opa. Então, as contas é muito parecido com o que está aqui. Vou até copiar aqui para ele.
Ixi. T é igual a 2, então T de xy tem que ser igual a 2 vezes o xy. Aí o T de xy é igual a isso aqui tudo. Então, isso aqui tem que ser igual a 2x, 2y. Então, você vai ter que 4x mais 4y tem que ser igual a 2x. E x mais 4y tem que ser igual a 2y. Então, isso aqui vai dar 2x mais 4y igual a 0. Embaixo, x mais 2y tem que ser igual a 0. Né? Então, de novo, eu só vou ter uma equação aqui. Então, x tem que ser igual a menos 2y. Então, espaço associado ao 2 é uma coisa que o espaço gerado pelo vetor é menos 2, 1. Tudo bem? É isso. Tá? Então, estou na que parte? Quinto. Aí, aquele critério 2, né? Então, cada um dos autovalores tem multiplicidade algébrica 1, certo? E aí, cada espaço vetorial associado, então o V6 tem multiplicidade, o 6 tem multiplicidade algébrica 1, e seu subespaço associado tem dimensão 1. O 2, multiplicidade algébrica é 1, espaço associado tem dimensão 1. Então, satisfaz aquela condição daquele teorema e é diagonalizável. Então, esse operador é diagonalizável, tá? E, além disso, se você pegar a base formada pelos autovalores, né? Então, é 2, 1 e menos 2, 1 é base dr2, tá? E, além disso, igual aquela observação que a gente tinha feito anteriormente, a matriz de T na base B é a matriz que é diagonal, e a diagonal é formada pelos autovalores. Então, primeiro aqui é o 6, depois o 2, aqui é 0, aqui é 0. Tudo bem? Além disso, né? Se você escreve a matriz de mudança de base da base canônica para a base B, que nesse caso é só escrever os elementos da base B, 2, 1, menos 2 e 1, então você vai ter o seguinte, você vai ter que a matriz diagonal é igual a m menos 1 vezes a matriz de T na base C multiplicado por m. Tá? Na verdade, essa parte aqui eu deixo para vocês ainda realmente verificar isso aqui, para ver que essa igualdade realmente ocorre. Tá? Tudo bem? Então, em alguns exercícios ele pede justamente essa matriz M, tá? Tipo, escreva a matriz M de tal forma que M menos 1 multiplicado por uma dada matriz, multiplicado pelo próprio M, te dá uma matriz diagonal, tá? Essa matriz M é justamente a matriz de mudança de base, da base canônica para a sua base formada por autovetores. Tudo bem? Tá, então eu deixo esse último aqui como um exercício para vocês. Tá? Aqui já está até mais fácil, é simplesmente o operador e eu estou dizendo para vocês como é que é esse operador na base canônica. Tá bem? E aí para vocês estudarem esse operador, se ele é diagonalizável ou não, no caso de ser diagonalizável, para mostrar como é que uma base do R3, tal que a matriz desse operador nessa base seja um operador diagonalizável. Tá? Bom, era isso que eu queria passar na aula de hoje.
Vou interromper a gravação.